Fala turma, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Nesta aula nós vamos conhecer o relé de nível. É um dispositivo utilizado para monitoramento de líquidos em reservatórios, beleza? São esses camaradas que eu tenho aqui comigo na bancada. O relé de nível, ele não trabalha sozinho, ele depende de um tipo de sensor. E que sensor é esse? É o sensor tipo eletrodo, que nós já aprendemos nas aulas anteriores, beleza? Nas aulas passadas a gente já falou sobre esse tipo de sensor, tá joia? Que, diferente do sensor chave-boia e também o tipo jacaré que nós já vimos, esses sensores, eles têm integrado a eles, né, acoplado a eles, já um contato. Então, ou seja, eles já trabalham, né, sozinhos, vamos dizer assim, que a gente já consegue integrar aquele tipo de sensor direto no circuito. Já o tipo eletrodo, a gente não consegue fazer isso. Por quê? Ele vai ser um camaradinha que vai estar enviando e recebendo um sinal. Beleza? Então ele não tem um contato acoplado a ele. Então ele depende de um outro dispositivo. Eu já tinha falado isso para vocês. Que dispositivo é esse? O relé de nível. E aonde vai estar o contato que vai ser manipulado para a gente poder aplicar no nosso circuito? Vai estar no relé, tá bom? Então, nem o relé trabalha sozinho e nem o sensor do tipo eletrodo. A gente precisa juntar esses dois dispositivos para a gente poder aplicar dentro da nossa lógica de acionamento, beleza? Relé de nível, a gente vai ter o inferior e o superior. Relé de nível inferior, aonde eu vou utilizar? Em reservatórios inferiores, por exemplo, cisterna, né, um sistema de bombas de recalque, poço artesiano, que a gente tem aquela bombinha caneta, né, que a gente consegue utilizar apenas esse tipo de dispositivo para fazer um monitoramento, tá joia, turma? Relé de nível superior, reservatórios superiores, como a caixa de consumo, tá joia? Então a gente pode ter tanto um poço artesiano, né, a água do poço artesiano sendo drenada e jogando numa caixa, no reservatório superior, como também uma cisterna. Então a gente consegue trabalhar com esse tipo de relé. Tá joia? Maravilha. Aqui, ó, eu tenho, né, na bancada os eletrodos e alguns relés de nível aqui. Aqui, turma, ó, eu tenho um relé de nível superior, ou seja, esse cara só tem a função de relé de nível superior, ou seja, eu posso aplicar ele, teoricamente, só em um reservatório superior. Esse outro camaradinho aqui, ó, também, fabricante, né, da Cibratec, é superior. Beleza. E aqui, ó, eu tenho um relé de nível inferior. Ele tem até outra função aqui, integrada a ele, que é de falta de fase, bacana também, mas falando de relé de nível, ele é um relé de nível inferior. Então, ou seja, até aqui nós vimos que dispositivos distintos, cada um com a sua função. Mas nós temos também o relé de nível com as duas funções integradas, como esse aqui, ó, o da clip, né, que eu posso trabalhar com ele tanto como inferior e também superior. Da mesma forma, esse carinha aqui da Metaltex. Como que eu faço essa seleção de inferior e superior? Através, né, de uma chavinha aqui, a gente consegue mudar a função. Tá bom, turma? Então aqui eu tenho um reservatório, né, esse litro aqui, transparente, com água, vai ser o nosso reservatório. Aqui eu vou explicar para vocês essa questão de inferior e superior, como que o nosso relé de nível, né, ele enxerga essa situação, esse tipo de função, tá bom, turma? Nós precisamos de 3 eletrodos, o relé de nível, né, ele vai ter aqui os bornes para a gente poder conectar 3 eletrodos, um eletrodo de referência, que vai ficar no fundo do nosso reservatório, onde o relé de nível vai estar mandando um sinal através dele, de acordo com que a água, né, vai tocando os outros eletrodos, ele vai levando esse sinal até os outros eletrodos. Ou seja, aí o eletrodo inferior, que fica após o de referência, e o superior, que vai ficar no topo. Ou seja, entre o inferior e superior, nós vamos ter, né, aquele range de trabalho, ou seja, que você vai ajustar de acordo com o seu reservatório, de acordo com a sua lógica, que você quer que bateu em determinado nível, eu quero que ligue a bomba. Bateu em determinado nível, eu quero que desligue a bomba. É aí que você vai ajustar entre o inferior e o
superior. Beleza? Então vamos lá. Agora, nós vamos vir mais para perto, trazer vocês aqui mais para perto, para a gente poder testar aqui um relé de nível e você ver na prática como que é o funcionamento, tá bom, turma? Eu não vou testar todos esses relés, eu já vou pegar aqui algo que vai trazer praticidade para a gente, que é o relé que já tem as duas funções integradas. Então, ou seja, a gente vai conseguir selecionar e ver como que funciona. Na verdade, nós vamos ver o comportamento da comutação do relé do nosso dispositivo. Show de bola. Então, vem para cá e vamos testar esse negócio aqui para a gente ver como que funciona. Bom, turma, já deixei aqui pra gente, ó, o nosso ponto de alimentação, tá? Tá desligado. Aqui a gente tem um pontinho de alimentação 127. Nosso relé de nível que nós vamos testar é um relé de nível que me permite conectá-lo a uma tensão de 24 volts, 127 ou 220, ou seja, é um relé, né, que disponibiliza para a gente aí uma faixa de tensão de trabalho bacana, não fica escravo, né, de somente um nível de tensão. Mas qual é a dica que eu dou para vocês? Cuidado na hora de comprar. De repente, nem todo fabricante vai disponibilizar isso para você. Então você está montando um circuito lá que você tem seu relé de nível 127, precisa de um relé de nível 127 ou 220, maravilha, vai lá dar uma conferida, ver se é bivolt, você vai ficar livre para trabalhar. É 24 volts? Confere se aquele fabricante disponibiliza esse nível de tensão para você poder conectar o dispositivo e não correr o risco de queimá-lo. Beleza? Maravilha. Agora, ó, vem aqui para perto que eu vou mostrar para vocês algo padrão, independente se é relé de nível superior, se é inferior, se é o relé que tem as duas funções integradas. O que nós vamos ter, turma? Aqui, ó, para esse relé aqui, ó, olha só, é um relé da Cibratec, é um relé mais antigo, Aqui, ó, a gente tem números, ó, tá vendo? A gente vai ter números, beleza? Tanto para alimentação, quanto para a entrada dos eletrodos, né? E também para o nosso relé. Esse cara, ele vai ter um relé reversível, ou seja, com contato reversível, vai ter um ponto comum, né? Do comum para um ponto nós vamos ter NA e para outro ponto nós vamos ter NF, tá? Já aprendemos sobre isso. Maravilha. Como que eu vou entender aqui que número, quem é quem aqui, ó? Na lateral dele, ó. Tá vendo? Ó, A1 e A2 é onde eu vou alimentar o relé. Isso aqui pra gente já não é novidade, né? Beleza, ó. O número 15 vai ser o comum, beleza? O 16, NF, o 18, NA. Isso aqui também, ó, já é bem conhecido da gente, né? De relé temporizador, com contato especial, lembra? Então, a gente já conhece isso aqui, beleza? E agora, ó, eu tenho o 25, que vai ser o meu eletrodo de referência, beleza? O número 26 vai ser o meu eletrodo inferior e o 28 superior. O que nós temos? Todo relé de nível vai ter isso aqui, ó, A1 e A2, onde você vai alimentar o dispositivo, né, a parte eletrônica dele, vai ter um contato reversível. O que você pode encontrar? 15, 16, 18 ou comum, NF e NA. Pode encontrar isso também. E a entrada dos eletrodos, de referência inferior e superior. Pronto. Isso aqui é o básico de um relé de nível, tá bom, turma? Então, por aqui ó, a gente consegue se orientar, né, nos números que tem aqui na frente. Show de bola. Esse é um relé de nível superior. Aqui, ó, outro relé da Cibratec, né, um pouco mais moderno, é mesmo fabricante. E olha só, aqui, ó, já vem mais direto, né, vamos dizer assim, a explicação aqui pra gente, ó. Eu tenho, ó, A1, né, que é esse bornezinho aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, ó, 1, 2, 3, 4. Ó, o A1, A2, ou seja, onde eu vou alimentar o meu relé, esse relé, ó, vamos ver aqui, ó. Se ele tem aqui o nível de tensão de trabalho dele. Aqui, ó. 220 volts.
Então, ou seja, aquilo que eu falei para vocês, toma cuidado, preciso de um relé de nível. Seu circuito lá você não tem 220, é só 127. Você comprou esse cara aqui, ó, infelizmente deu ruim, entendeu? Então quando você for comprar, fique esperto ao nível de tensão que você está trabalhando dentro do seu circuito, tá joia? Então 220 volts, ele não é bivolt, só vai aceitar esse nível de tensão. Beleza. Aqui ó, ele tem um diagramazinho, né? Ó, onde ó, A1 e A2, ó, a gente vai alimentar, né, a eletrônica dele, ó, e tem aqui ó, os pontinhos dos eletrodos. Ó. ER, ó, eletrodo de referência, ó, você pode ver que ele fica mais ao fundo do reservatório. EI, eletrodo inferior, vai ficar ali de forma mediana, né? E aqui o ES é onde vai estar fazendo, né? Fechando aqui aquele ranger de nível de trabalho. Beleza? E aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, C, NF, NA, já no contato, comum, NF e NA. Tá bom, turma? Ó, maravilha, aqui tá falando, ó, ER, o eletrodo de referência, EI, eletrodo inferior, ES, eletrodo superior. Ó, aqui na frente já está praticamente mastigado para a gente, né? A1, A2, ó, comum, NF, NA, ou seja, aqui é o nosso relé que a gente vai aplicar no nosso circuito. E aqui, ó, é onde a gente vai conectar os eletrodos, referências superior e inferior. Joia? Maravilha. Agora, esse cara aqui, ó, é um relé de nível inferior, com uma função integrada, que é de falta de fase. Esse carinha aqui, ó, eu estava utilizando ele em uma bomba de poço artesiano, né, trifásica, então, ou seja, já tinha em um dispositivo também a função de falta de fase. Maravilha, mas, ó, olhando para ele como relé de nível, não muda nada, ó. Ó, eletrodo de referência, eletrodo inferior, eletrodo superior. Ó, o de referência, ó, sempre ao fundo do reservatório. Inferior, um pouco mais acima do de referência. Eletrodo superior, aonde você quer, né, preparar, né, ou seja, o nível de água aqui que você quer drenar ou abastecer um reservatório. Tá bom, turma? Maravilha. E a gente vai ter, né, aqui, ó, como ele tem essa parte aqui do falta de fase, que a gente vai estar alimentando as 3 fases, então aqui ele já vai estar trazendo a alimentação do dispositivo para a gente. E aqui o contatinho. E ele só tem, ó, o comum e o NA, tá bom? Então, ou seja, como ele é um relé de nível inferior, toda vez que o reservatório estiver cheio, ou seja, que a água chegar aqui no eletrodo superior, ele vai comutar esse contato, ou seja, permitindo, né, que você drene essa água desse reservatório. Tá bom, turma? Maravilha. E aqui, ó, nós temos, né, o relé de nível da clipe com as duas funções. Ó. Aqui ele está falando, né, esvaziamento e enchimento. Beleza? Então, ou seja, inferior e superior. Tá bom? Aqui ele tem um potenciômetrozinho, que a gente ajusta aqui um tempo de comutação do relé. Aqui, o ajuste de sensibilidade do líquido, né? Você posicionou os eletrodos, você pode diminuir a sensibilidade, de repente você colocou, ele não está reconhecendo ainda o sinal dos eletrodos, você vem ajustando até ele enxergar, né, a referência aqui dos eletrodos, o sinal dos eletrodos, aí beleza, nesse ponto você vai deixar ajustado, tá bom, turma? Maravilha, mas a mesma coisa, ó, EI, eletrodo inferior, ES superior, e aqui, ó, a gente tem o ER de referência. Esse cara aqui, ó, eu posso ligar ele também, ó, em 12 volts também, ó, que maravilha. Esse cara é um bivolt, ó. Ele me permite, ó, um range de trabalho aqui legal. Beleza? Maravilha. Ó, A1 e A2, eu vou alimentar eletrônico, ó, e aqui eu tenho um contato dele, ó, 15, 16 e 18. Aqui, ó, 15, comum, 16 NF, 18 NA. Esse cara aqui é de um relé, mas ele tem também para 2 relés, tá? Show de bola. Então, maravilha, turma. Aqui, ó, o da Metaltex. Olha só o que vai mudar aqui, ó? Só a nomenclatura. Ó, aqui a gente tem o contato, ó, 11, 12, 14. O meu 11, ele vai ser o comum, o 12 NF e o 14 NA. Beleza? Esse C aqui, que é um comum, ele vai ser o eletrodo de referência. Aqui eu tenho o mínimo, que é o eletrodo inferior, e máximo, o eletrodo superior. Para você não ficar perdido, ó, todo relézinho ele vai ter desenhado no corpo dele, ou vai ter um manualzinho também, para você poder acompanhar. Tá bom? Show de bola. Nós vamos
testar os nossos relés agora, tá? A gente tem aqui nosso ponto de alimentação, a gente tem os nossos eletrodos. Eu vou tirar esses carinhas aqui, ó, que a gente vai trabalhar com esses dois. Maravilha. Eu vou começar por esse daqui da Metaltex, porque esse aqui tem um bizu, né? Uma dica que eu quero deixar para vocês. Deixar ele aqui no cantinho. Maravilha. Como que a gente vai trabalhar com esse cara? Primeira coisa, vamos alimentar a eletrônica dele. A1 e A2. A1 e A2. Então eu vou vir aqui, ó, e vou conectar, ó. Meu A1 e A2. Tá desligado, tá, turma? Lá tá desligado. Depois a gente liga. Maravilha. Então, ou seja, já alimentei o meu relé. Já alimentei o meu relé. Agora eu preciso fazer o quê? Vamos colocar, né, os eletrodos. Vamos colocar os eletrodos. Aqui, ó, eu coloquei eles com os cabinhos, ó, em cores diferentes para facilitar para a gente. Esse preto vai ser a nossa referência, vai ser o nosso eletrodo de referência. Esse vermelho vai ser o nosso eletrodo inferior, beleza? E o amarelinho, o superior. Show de bola, só para ficar fácil para a gente poder identificar. Se colocar os cabos tudo preto, quando a gente colocar aqui no reservatório, fica um pouco mais difícil, né, para a gente poder entender. Então aqui, ó, vem para cá, ó, referência. Onde eu vou conectar esse cara aqui, ó, referência. Ó. Meu eletrodo de referência, ó, é o comum, ó, tá vendo esse C aqui, ó, o carinha que fica lá no fundo do reservatório. Então é ele, ó, referência. Eu vou conectar ele aqui, ó. Conectar o meu relézinho, meu eletrodo, né, na verdade, de referência. Beleza? Show de bola. Agora eu vou pegar o inferior. Inferior a quem? Ó? É o vermelhinho, tá? Vou colocar ele aqui. Aonde que eu vou colocar ele? No mínimo. Tá? Ó, fica ligado com isso. Cada relé pode ter uma nomenclatura, mas o padrão é o quê? Eletrodo referência, inferior e superior. A gente sabe que o referência é o comum, né, que vai estar mandando um sinal. O inferior é o mínimo de líquido do reservatório que a gente quer monitorar, e o superior é o máximo. Então aqui, ó, meu inferior é quem? É o mínimo. Então eu vou conectar aqui no mínimo. Colocar aqui no mínimo. Colocar aqui no mínimo, beleza. O meu amarelinho vai ser o superior. Eletrodo superior não é o máximo? Não vai estar lá no topo? Então o máximo. Vou colocar aqui para esse relé no máximo. Não tem segredo, turma, não tem segredo. É muito, muito fácil. Aqui, nessa aula, a gente está conhecendo o dispositivo, vendo como ele funciona. Nós temos o outro módulo, né, de lógica de acionamento 2, que a gente vai preparar uma lógica de acionamento e aonde a gente vai ter a aplicação do relé de nível, beleza? Maravilha, então aqui, ó, basicamente, para o nosso teste já está pronto. Wesley, o contato a gente vai aplicar, vai aprender a aplicar lá em lógica de acionamento. Mas o que a gente vai ver aqui? Como que se comporta, né, o nosso relé na função inferior e superior. Ou seja, a gente vai ver o contato manipulando. Quando que esse contato liga e quando que esse contato desliga. Aí, mediante a isso, dentro daquilo que a gente está projetando, a gente vai ver se a gente vai utilizar inferior ou superior. A gente já sabe como que é o comportamento do relé, quando a gente coloca nessas duas funções. Beleza? Maravilha. Agora, turma, ó, a gente tem aqui, ó, o nosso reservatório, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ligar, tá? Eu vou ligar aqui o nosso sistema, tá bom? Só um minutinho. Ó, já energizei, ó, o nosso relé, já acendeu o LEDzinho verde aqui, ó, indicando, né, que tem tensão, ou seja, a eletrônica dele já está ligada. Só que esse LEDzinho vermelho é do relé, ó, ele não ligou. Aqui, turma, ó, para esse relé, ó,
para essa função que a gente quer aqui, ó, aqui tem up e down. Down aqui é esvaziamento, né? Seria inferior. Ó, down baixo, up alto, né? Então, ou seja, eu vou colocar aqui, ó, nesse número 2 aqui, ó, tá? Esse número 2, porque essa é a função que a gente precisa. Aqui ele tem um tom em TOF, porque esse carinha tem outras funções que a gente consegue trabalhar com um contato temporizado a dois eletrodos. Só que isso aí não é objeto da nossa aula, tá bom? Maravilha. Então eu vou colocar aqui nessa posição que a gente vai testar primeiro o quê? A parte inferior, ou seja, a função de relé de nível inferior. Tá joia? Então o que que tem que acontecer quando ele é inferior? Primeira coisa, a gente vai colocar aqui na água o nosso eletrodo de referência, ó. Vou colocar aqui, ó. Ele vai ficar onde, ó? Lá no fundo. Beleza? Lá no fundo. Maravilha. Agora vai vir um eletrodo de nível inferior. Esse, quando você está trabalhando com bomba de poço artesiano, você tem que tomar um cuidado para o eletrodo inferior ele ficar acima da bomba, porque se você colocar abaixo, ele só vai manipular o contato, né, dependendo da função, quando a água descobrir esse sensor. Então, ou seja, você tem que tomar um cuidado para você não deixar a bomba rodar seca. Então, sempre o referência vai ficar lá no fundo, beleza? Lá no fundo. O inferior, quando você está trabalhando com bomba, bomba submersa ou bomba de poço artesiano, você toma o cuidado de colocar acima da bomba. Se for aquela bomba comum, ou seja, que vai só o cano, né, como uma cisterna de condomínio, uma caixa d'água, você tem que tomar cuidado para posicionar o eletrodo inferior acima da tubulação de sucção, para não dar entrada de ar, beleza? Maravilha. Agora, turma, ó, eu vou colocar o eletrodo inferior na água. Vou colocar o eletrodo inferior na água. Deixa eu colocar ele aqui. Vou colocar ele um pouco acima aqui do nosso referência. Beleza. A gente vê que nada acontece. Por quê? Quando eu estou utilizando um relé de nível na função inferior, eu quero que esse contato ele manipule, ou seja, o relé liga, quando tiver a água, ou seja, ele vai fechar o contato. Eu vou estar usando o quê? Olhando para o contato, olhando comum NA. Eu quero que o contato feche, ou seja, permitindo a continuidade do circuito, porque tem água. É inferior, eu vou estar retirando essa água do reservatório. Se o relé estiver ligado, quando não tiver água, o que vai acontecer? Quando não tiver, o que vai acontecer? Eu estiver usando esse contato NA para dar continuidade no circuito, eu vou queimar a minha bomba, porque vai rodar seca, entendeu? Maravilha. Agora eu vou colocar o superior. Eu vou deixar aqui cair um pouquinho, depois eu mostro para vocês. Vou colocar aqui o eletrodo superior. Quando ele tocar na água, ele vai estar pegando... O que está acontecendo aqui, ó? O relé está mandando um sinal através do eletrodo de referência. Esse sinal já está sendo devolvido aqui, ó, através do inferior, porque ele já está lá dentro da água, ele já sabe que a água já pegou no inferior. Agora, quando a água tocar no eletrodo superior, ele liga o contato, ó, olha só, que maravilha. Ligou o contato, beleza? Então, nesse momento, eu tenho uma continuidade do circuito, ou seja, eu posso estar ligando a minha bomba, né, colocando a bomba para funcionar, para drenar essa água, porque eu tenho líquido no reservatório. Quando a bomba for drenando essa água e essa água for baixando o nível e descobrir o eletrodo inferior, o que vai acontecer? Automaticamente esse cara tem que desligar, ou seja, abrir o circuito, ó, acabou a água, eu tenho que esperar recuperar esse nível. Então agora, quando eu tirar o eletrodo superior, ou seja, eu estou simulando aqui como se o nível estivesse baixando, tá, turma? Ó, descobriu o superior, não pode desligar, ó, beleza, ó, a água está sendo drenada. Continua o relé aqui, ó, o nosso dispositivo, ele continua ligado. Maravilha. Agora, quando a água sair do eletrodo inferior, o nosso relézinho tem que desligar. Olha lá, ó, desligou. Maravilha. Show de bola. Nesse momento, nosso circuito está interrompido. Quando que vai dar permissão para poder ligar novamente? Quando eu tiver o meu nível de água, né, ali aonde eu coloquei o ranger de trabalho. Então, ou seja, a água foi subindo, ó, tocou o eletrodo de nível inferior novamente, ó, maravilha, foi subindo, subindo, subindo até chegar
no meu eletrodo superior. Quando chegar no superior, ele liga o relé novamente. Maravilha. Beleza? Então deu para a gente poder entender, né? Show de bola. Agora, vamos colocar na função de relé de nível superior. Vou mudar aqui a chavinha, ó, tá vendo aqui o Apple? Eu vou mudar aqui para o número 2 do lado de cá, ó. Então, vou vir aqui, ó. A gente vê que o meu relé desligou. Beleza? No inferior, ele estava ligado, ou seja, ó, tem água, beleza. Agora que eu tenho água e ele está desligado. Por quê? É como se a gente estivesse enchendo esse reservatório, esse cara superior, ou seja, a água chegou aqui, ó, olha só, a gente encheu o reservatório, a água chegou no meu eletrodo superior, desliga e abre o circuito para a bomba não continuar jogando água aqui e transbordar o reservatório. Beleza? Maravilha. Então como que ele vai funcionar agora? Agora essa água vai ser consumida. Vai ser consumida. Ó, a água vai baixando, ó, o nível, né? Descobriu o nosso eletrodo superior, o relé não liga. Ou seja, a água continua sendo consumida, o nível vai baixando, baixando, baixando. Quando descobrir o eletrodo inferior, o relé ligou. Ou seja, mandando um sinal para o nosso painel falando, ó, liga aí, joga água para cá, porque o reservatório aqui esvaziou. Então, ou seja, tá jogando água. Começou a encher o reservatório. Aí a água pegou no meu eletrodo inferior lá, ó. Como se a água estivesse subindo, né? Ó, pegou no inferior. Continuou subindo, 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 subindo. Quando tocar no meu eletrodo superior, a gente tem que desligar, ou seja, interromper o circuito. Ó. Para de mandar água que já completou o nível do reservatório. Entendeu, turma? Show de bola. Então, essa é a função do relé de nível inferior e superior. Relé de nível inferior, eu vou estar trabalhando em reservatórios inferiores, cisterna, poço artesiano. Relé de nível superior, caixa d'água de consumo. Tá bom, turma? Então, maravilha. Agora, a gente viu aqui, né, um relézinho da Cibratec, da Metaltex. O que eu vou fazer? Agora nós vamos ver o trabalho com o relé da Clip. E a gente finaliza a nossa aula, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou desligar ali, tá? Eu vou desligar aqui, rapidinho. Desenergizar para a gente poder fazer a troca. Ó, vou pegar aqui o nosso relézinho da Clip, tá? A gente vai ver aqui, vai trabalhar com os eletrodos, a eletrônica alimentada em A1 e A2, do mesmo jeito. Independente do fabricante. Ah, só sei trabalhar com relé de nível da Metaltex. Só não tem essa não. Você tem que conhecer o dispositivo, entender como que é o funcionamento, independente do fabricante. Qualquer um que você pegar, você vai saber trabalhar. O que você tem que ficar atento? Nível de tensão. Beleza? Nível de tensão. Para não queimar o relé, ou você comprar um relé que trabalha com nível de tensão acima do seu projeto. Aí você deu mole. Maravilha. Então eu vou aqui, ó, vou desconectar, turma, ó, rapidamente aqui o cabinho dos eletrodos. Tá vendo? Aqui a gente tinha o que? Referência comum, o eletrodo inferior o mínimo e o superior máximo. A gente vai para o clipe, a gente vai ver que vai mudar somente a nomenclatura, mas a forma de trabalhar dos eletrodos vai ser a mesma. Ó. Tá desligado, tá? A1 e A2, ó. Vou vir aqui, ó, meu A2, vou colocar assim para ficar melhor para vocês. Ó, vou colocar aqui no A1, ó. Eu vou conectar aqui no A1. Coloquei aqui no A1, beleza. Agora eu vou conectar ao meu A2, que é o nosso ponto de alimentação. Esse carinha da Clip aqui é o seguinte, ele tem até a chavinha aqui também, ó, que a gente coloca aqui, ó, tá vendo? Ó, esvaziamento e enchimento. Aqui ele tem um potenciômetro de um timerzinho, que a gente consegue dar um delay na comutação do contato. E mesma coisa aqui também, ó, o ajuste de sensibilidade, tá? Do líquido. Show de bola. O que muda aqui? Vamos lá, eletrodo de referência, onde eu vou conectar ele? Ó? Eletrodo de referência, ó. Ó, aqui, ó, ER, ó, eletrodo de referência. Ali a gente tinha um C, né? Ó, eletrodo de referência. Eu vou colocar aqui.
Meu eletrodo de referência. Beleza. O vermelhinho é meu inferior. Vou vir aqui, ó, tá vendo aqui, ó, EI, ó. EI. Eletrodo inferior. Ó. Eu vou conectar. Beleza. Agora o meu superior. É o nosso amarelo. Aonde? Eletrodo superior. A gente vê, ó, aqui não muda. Tá vendo? A alimentação, os eletrodos e o contato para a gente aplicar dentro do nosso circuito. Maravilha. Aqui, turma, primeiro, ó, vamos lá. Vamos no esvaziamento aqui, ó, inferior. Tá? Eu vou energizá-lo. Olha só, esse aqui é até mais legal. Esse aqui é até mais legal. Que a gente consegue, ó. Olha só que bacana. Tá vendo aqui esse LEDzinho azul, ó, do eletrodo superior. Esse LEDzinho aqui, ó, os dois azulzinhos, ó, inferior e superior. Então, ou seja, ele sinaliza pra gente que ele está reconhecendo, ó, o sinal de retorno do reservatório, lá do eletrodo de referência. Então, eu sei que o meu reservatório, ó, ele tá cheio. Por quê? Ó, o retorno aqui no eletrodo superior. Se a gente olhar para o reservatório, olha aqui, ó. Nosso reservatório está cheio, ou seja, ó, o nível de água, né, tá pegando no meu eletrodo superior. Maravilha. Então, nesse momento, eu posso ligar a minha bomba, né, para poder fazer o quê? Drenar essa água aqui. A bomba vai estar retirando a água desse reservatório, ou seja, fazendo o esvaziamento desse reservatório. Beleza. Então, ó, ligou, vamos botar que eu peguei esse contato agora, fiz o acionamento da bomba. O eletrodo superior, ó, a água foi baixando, deixou o eletrodo superior. Olha só que legal aqui no relé, ó. Olha aqui no relézinho, ó. Tá vendo? O LEDzinho, ó, do eletrodo superior apagou. Por quê, ó? Perdeu o sinal, ou seja, ele já não está mais na água, ou seja, já está baixando o nível. Agora, eu vou tirar o inferior. Quando eu tirar o inferior, ele vai apagar o LEDzinho aqui do inferior e vai desligar o relé, ou seja, abrir o circuito. Ó, maravilha. Ele abriu o circuito, porque, ó, não tem água. Então não liga, beleza? Então, ou seja, inferior. Relé de nível inferior, para esvaziamento. Agora, turma, vamos lá, devolver ele para o reservatório, vamos ver ele ligá-lo. Foi recuperando a água, né, do reservatório, tocou o eletrodo inferior, ó, já indicou que já tem água no eletrodo inferior, só que só pode ligar quando bater a água no superior. Eu vou pegar aqui agora, chegou no superior, ele ligou. Pode botar para funcionar que tem água. Beleza? Maravilha. Aí, turma, Wesley, então vamos mudar para relé de nível superior, colocar aqui como enchimento. Esse carinha aqui da clipe, olha só, se você só vir aqui, ó, e virar a chavinha, ó, o relé continua ligado, ou seja, automaticamente era para ele desligar. A gente viu isso no da Metaltex. Lembra da Metaltex? Ih, rapaz, o que eu tenho que fazer? Então ele está com problema? Não. Você tem que desligar ele e ligar novamente, ou seja, tirar a alimentação dele, como se fosse um reset da função. Tá? Isso aqui é até um bizu para você, ó, de campo. Pegou esse relézinho, você foi mudar a função. Ele estava na função enchimento ou esvaziamento, você vai trocar, você troca a função e desliga e liga novamente. Aí ele vai reconhecer a troca de função, beleza? Então, ó, fica olhando aqui que eu vou desligar e ligar novamente, esse relé aqui vai apagar. O LEDzinho vermelho. Aí, olha só, tá vendo? Eu desliguei e liguei, ó. Agora ele está reconhecendo a função, ou seja, ele está como relé de nível superior. Ou seja, vamos para o reservatório aqui, ó. O reservatório está cheio. Então, ou seja, ó, para de jogar água. Para de jogar água porque já tem água aqui o suficiente. Já está no nível. Então, o que vai acontecer agora? O pessoal começou a consumir essa água aqui do reservatório. A água vai deixar o eletrodo superior. Ó, deixou o eletrodo, ó, já mostra aqui pra gente, né, que perdeu aqui o sinal, ó, apagou o LEDzinho superior, ainda está no inferior. Esse relé só vai ligar quando? Quando a água deixar, olha só, o eletrodo, eu vou tirar aqui o eletrodo inferior, ó, tirei, olha só que maravilha, já indicou pra gente, ligou, ou seja, ó, manda água. Estou usando esse contato agora para pedir o acionamento da bomba. A bomba ligou, começou a jogar água no reservatório, começou a subir o nível. Vai pegar em quem primeiro? Vai pegar no nosso
Eletrodo de nível inferior. Ele já pegou nele, já mandou o sinal para o nosso relé, beleza? E agora, quando que vai desligar? Quando ele atingir o nosso limite superior, ou seja, já tem água suficiente, de acordo com o que eu posicionei os meus eletrodos, eu quero que desliga, não mande mais água. Quando a água tocar o eletrodo superior, vai desligar o nosso relé. Beleza, turma? Maravilha. Então aqui, ó, nós vimos na prática, tá? Aqui na prática a gente viu, né, tanto o relézinho da Cibratec, quanto também o relé da Clip, beleza? A gente viu os outros relés, né, que a gente pode trabalhar de forma individual. Ah, como que seria, Wesley? Esses relés aqui, só superior, reservatório superior, mesma coisa, os 3 eletrodos, alimentação da eletrônica e o uso do contato. O inferior, a mesma coisa. Beleza, turma? Eu gosto de trabalhar o quê? Com o relé que me dá as duas funções. Mesmo que você sabe que vai trabalhar no reservatório superior, você usa esse aqui? Sim, porque aqui eu tenho uma flexibilidade. Se eu precisar substituir esse relé, pegar ele e jogar em outro lugar, desativei um painel, alguma coisa, eu preciso. Esse relé aqui vai me servir para as duas funções. Beleza, turma? Então é isso. Eu espero que tenha ficado bastante entendido. Se você não entendeu, tem alguma dúvida, você tem como perguntar aqui embaixo da nossa aula, tá joia? Eu vou estar te respondendo e também lá no nosso grupo do WhatsApp. Fique à vontade para poder tirar suas dúvidas. Sobre o diagrama, como que eu vou simbolizar um relé de nível lá no meu diagrama? A gente pode utilizar uma bobina genérica, como se fosse uma bobininha de um relé genérico, que a gente coloca nomenclatura. Eu costumo utilizar RN, ou seja, de relé de nível. Se for relé de nível inferior, RNI, relé de nível inferior, superior, RNS, relé de nível superior, tá bom? Nós vamos ver isso quando a gente estiver desenvolvendo uma aplicação de campo lá em lógica de acionamento 2. Tá joia, turma? Então é isso, espero que você tenha entendido. Fica comigo que eu te espero na próxima aula.